cristianismo e judaísmo são antagônicos. E o pessoal não consegue perceber isso, que cristianismo e judaísmo é igual óleo e água. Eles não batem. Judaísmo e cristianismo é igual óleo e água, não batem. Tá? Ó, tanto os textos dos evangelhos quanto as cartas de Paulo divergem muito do judaísmo para serem considerados escritos judaicos. O cristianismo tem muitos pontos contraditórios e opostos ao judaísmo. Enquanto os cristãos dizem que a vida e a ressurreição de Jesus Cristo foi o evento mais importante e sua morte foi a mais terrível experiência da história no primeiro século, para os judeus, pós-guerra, o evento mais terrível foi a destruição da cidade sagrada e do templo. Olha só que interessante, né? Para os cristãos, a vida de Jesus, a ressurreição, era mais importante que o templo. E a morte de Jesus foi um evento terrível. Só que para os judeus, a destruição da cidade e do templo foram mais do que a morte de Jesus. Então, cristãos, como que um cristão pode ser judeu se para o cristão o templo não é nada? No século II, no Talmud, os judeus continuam lamentando o templo. Os cristãos, pouca bosta a rasgar. Tá? O cristianismo era completamente incompatível com a crença judaica. E ao contrário da proposta de Jesus como um Deus que veio à Terra para morrer pelos pecados da humanidade e não salvou os judeus da Guerra de 70, esse é um ponto interessante, o Messias aguardado pelos judeus seria humano, militar e estaria preocupado em libertar o seu povo do domínio romano. Então veja como que é antagônico isso, né? O, o, os cristãos, para eles, o templo já não fazia sentido, os sacrifícios, e para eles, o Messias dele é aquele ali, o Jesus ali, que era contra os judeus. E os judeus de verdade, eles aguardavam o Messias militar que ia tirar os judeus ali do jugo dos romanos. Então, olha a diferença do Jesus ali, diz, ó, se te pedires para andar uma milha, ande duas. Isso era uma ordem militar, não era uma pessoa pedindo para ele levar um lanche, né? Ó, se te pedir para levar um lanche para o seu amigo a 1 quilômetro, se a casa dele for duas, vai duas. Não, era o equipamento do soldado militar. Então, se o soldado militar pedir para você carregar a mochila dele por 1 quilômetro, vá além da expectativa, tá? Porque o soldado militar ele não poderia obrigar o judeu a andar mais que uma milha. Perfeito? E é totalmente incompatível, né? Então eles esperavam um Messias que ia libertar eles. E Jesus, ele faz o quê? O oposto. Ele é contra. Ele, a única coisa que Jesus faz é o quê? Ele profetiza a destruição de Jerusalém. Chama eles de hipócritas. E o pessoal, não, mas ele está falando ali dos fariseus e os sacerdotes. Não. Jesus fala do povo todo. Por que ele fala do povo todo? Porque o autor está escrevendo depois de 70. Então, como o autor está escrevendo depois de 70, ele sabe que a maioria dos judeus ali acabou morto e sendo escravizado. Então, não foram só, se apenas em 70, e se em 70 apenas os sacerdotes e fariseus tivessem sido mortos, escravizados, pronto, teoria flaviana refutada. Mas na história de Joséfo, ele vai citar crianças, mulheres grávidas ali morrendo por causa da guerra. Então, ou seja, então, não era só os fariseus e sacerdotes, como esse pessoal aí diz que, né, vocês da Multiversal ficam inventando essa história, ficam forçando. Não, a gente não força nada aqui. Isso tudo tá, a gente tira isso aí dos livros de Joséfo e de outros livros aí de história, tá? Então não tem nada de forçação de barra. Vamos continuar aqui, ó. Então, olha só, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos comparar judeus com cristãos.
Olha só a comparação aqui, ó. Já dá para ver, já dá para ver as duas figuras aqui completamente diferentes, né? Um vestido de romano aqui e outro vestido de judeu. Então, ó, os judeus adoravam somente a Javé. Os cristãos adoravam Jesus, seu Pai e o Espírito Santo, ou seja, uma trindade. Os judeus oravam apenas para Javé. Os cristãos oravam para Jesus e imperadores. Aonde a gente vai encontrar isso? Nos pais da igreja. Os pais da igreja vão dizer que eles oravam pelos imperadores. Eles não faziam o sacrifício de animais para os imperadores, mas eles oravam para os imperadores, ou seja, eles respeitavam os imperadores. Os judeus seguiam as leis de Moisés. Os cristãos eram contra as leis de Moisés. Os judeus faziam circuncisão. Os cristãos não faziam circuncisão. Os judeus faziam sacrifícios pelos pecados. Os cristãos faziam batismo pelos pecados. Eu sei que alguém aí vai dizer assim, ah, mas Francis, os essênios não faziam sacrifícios. Mentira, tá? Eu vou fazer uma live mostrando que faziam. Se você ainda acredita nisso, né? Eu já ouvi várias críticas dizendo, ah, mas o professor fulano de tal disse que os essênios não faziam sacrifício. Eu vou mostrar para você e para o teu professor que os essênios faziam sacrifício, tá? Então, tanto os essênios, os fariseus, saduceus, tá? Os zelotes, eles faziam circuncisão e eles faziam sacrifícios, perfeito? Os judeus eram contra Roma. Os cristãos eram a favor de Roma. Os judeus eram contra os impostos romanos. Os cristãos eram a favor dos impostos romanos. Os judeus eram contra a escravidão romana. Os cristãos eram a favor da escravidão romana. Os judeus, eles eram levitas e sacerdotes. Os cristãos, bispos, presbíteros e diáconos. Então veja que a liderança é completamente diferente. E esse bispo aqui, o que é bispo? Bispo é a mesma coisa que pontífice. Tá? É importante isso, porque o pontífice máximo era o imperador romano desde Augusto. Não vou lembrar quem que é o último imperador que vai usar o título de pontífice máximo, mas a gente encontra isso nas moedas. Então, desde Augusto até esse último imperador ali no século III, final do século III, na moeda você vai ter lá pontífice máximos. Então, pontífice máximo era o imperador. Aí você tinha abaixo dele os pontífices. O que eram os pontífices? Eram os bispos. Então, quando você tem ali Paulo Clemente falando de bispos, diáconos, bispos eram pontífices. E aí isso que é importante. Aí o que acontece? Depois desse último imperador, ele não usa mais o pontífice máximo. Quem é que vai usar o título de pontífice máximo? Exato, o Papa. O Papa vai usar o título de pontífice máximo. Agora não pertence mais ao imperador. Então, veja que no final do século III, a Igreja Católica ali, a Ariana Católica, já estava no poder. Como que a gente sabe que já estava no poder? Justamente por causa desse detalhe. É um pequeno detalhe que não escapa do olho da teoria flaviana. Tá? Por quê? Porque se o imperador era o pontífice máximo e de repente ele para de usar esse título, e aí a igreja começa a usar, isso prova que a igreja estava já no poder. Então, o pontífice máximo acaba ali sendo usado só pelo líder máximo da igreja. Então, veja que no final do século III, a igreja já estava assim, ó, tete a tete ali com o poder romano. Tá? Não era a perseguição ali no século III ali já era entre arianos, católicos
e outras seitas heréticas, ele era cristão contra cristão. Praticamente você não tinha tanto embate entre pagãos e cristãos, era mais cristãos contra cristãos. Um matando o outro ali para dizer qual é a seita, a melhor seita. E depois venceu a seita católica, né? Os arianos foram derrotados e a seita católica venceu. E aí depois Teodósio elimina os pagãos de vez ali, as seitas cristãs, judaísmo, acaba tudo. Aí prevalece os católicos. Então é um detalhe importante isso, tá? Então pontífice e bispo é a mesma coisa, e o pontífice máximo vai ser usado pela igreja só no final do terceiro século, quando o último imperador usa esse título, perfeito? Deixa eu continuar aqui. Então veja que são incompatíveis. Judeus e cristãos é água, óleo e água. Tá? Olha só, o templo para os judeus. Olha a importância. Para os cristãos, o templo não significava nada. Eles não choravam pelo templo. Por quê? Porque o templo era o corpo de Jesus. Mas para os judeus, olha só aqui esse site judeu aqui vai dizer o seguinte, ó. O templo era central para a vida religiosa judaica de uma forma que é difícil recuperar hoje. Muitos judeus acreditavam que o próprio pecado poderia ser vencido trazendo uma oferta pelo pecado no templo. Então veja aqui, para os cristãos bastava batizar. Batizou com a água ali, se arrependeu, pronto. O pecado já está dissolvido. Bastava ter fé, acreditar que Jesus existiu e fazer o batismo, pronto. Para os judeus, o pecado, você tinha que levar um animal no templo e sacrificar. Então, olha só, é uma diferença grande. Né? Sem tal perdão, o pecador era condenado à alienação de Deus, o que equivale à alienação da existência válida. Mas o canal de sacrifício agora estava cortado. Para muitos judeus, toda a experiência do judaísmo era sacramental. Os sacerdotes serviram as massas ignorantes, assistiam, suas vidas religiosas eram iluminadas apenas por aqueles momentos extraordinários em que multidões se reuniam em Jerusalém. Lá no temor de um sacrifício pascual ou no Yom Kippur, ritual de expiação, eles sentiram uma emanação de força divina, que derramou a graça e bênção sobre o povo e fez do poder do Senhor uma presença deslumbrante. Para essas pessoas, depois da destruição, só havia vazio. Então, para os judeus aqui do século II em diante, o templo, para eles, era algo terrível, eles nunca esqueceram isso. Para os cristãos, que não eram judeus, o templo, eles estavam pouca bosta rasgando para o templo, né? Porque o templo era o próprio corpo de Jesus, né? Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui é um judeu falando ou é um romano falando? Isso aqui, essa frase aqui não tem nada de judaico. Esse Paulo aqui não tem nada de judeu. Onde já se viu um judeu dizer que o templo era ele mesmo, o corpo dele era o templo? Não faz o menor sentido, né? Como eu sempre digo aqui, os únicos judeus cristãos você vai encontrar só no Novo Testamento. Fora do Novo Testamento, você não encontra judeu cristão. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.